Chegamos aí na petição inicial, né? Até agora, nós estudamos a questão, os princípios, que são importantíssimos. Fizemos dinâmica em sala de aula com petição inicial e contestação. Alguns alunos ficaram um pouco perdidos, mas eu avisei o seguinte: vamos fazer uma petição inicial, mas qual o objetivo? É trazer só o conteúdo da matéria. Se vocês não sabiam fazer petição inicial até aquele momento, bastava uma redação para me mostrar o conteúdo daquela aula, tá? E aí, vocês entenderam. Agora, nós vamos entrar na petição inicial. Nós continuamos seguindo a ementa da faculdade, mas agora eu vou trazer a questão prática de como funciona. Então, vou explicar mais, colocar aqui a letra fria da lei e dar as situações dinâmicas, e vocês podem acompanhar com o Código de Processo Civil em mãos. Na sala de aula nós fizemos isso, tá? Após a hora da merenda. E aí ficou bem participativo pelas pessoas que estavam em sala. Eu acredito que vocês assimilaram também até melhor o conteúdo, tá bom? Então, agora, de uma forma, não vai durar 30 minutos, eu acredito, bem dinâmica, a gente vai entrar em petição inicial, aproveitando o conhecimento de princípios e intervenção aos terceiros. Falamos já de atos processuais também no início do período, e agora vamos materializar isso. Vamos pegar um pouquinho de sentença para falar da extinção do processo. Na aula 11, nós vamos continuar com esse mesmo raciocínio, porém, entraremos em contestação, réplica e sentença. E aí eu vou falando sobre as questões de prova durante o trâmite processual e audiências, como nós já também tocamos nesse assunto na aula 10. Beleza? Beleza, então eu destaco já de cara aqui para vocês o artigo 319 do Código de Processo Civil, que trata sobre petição inicial. Nós sabemos que o novo Código de Processo Civil fala o juízo a que é dirigida. Antes do novo Código de Processo Civil, se tratava o direcionamento da petição inicial como: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da espaço, vara civil ou vara criminal ou vara de família da comarca de espaço, colocaria lá. Então, os advogados mais novos, com a inovação desse CPC, o novo CPC, não escrevem mais assim e colocam ao juízo da... acredito eu que seja pelo inciso 1 do artigo 319, mas não tem problema nenhum. Você está direcionando, se está direcionando ao juízo, ok, tá? O que vai valer é o direcionamento certo, tá? A demonstração da competência daquele juízo para processar e julgar o objeto principal daquela ação ou daquela lide. Lembrando que a lide é o conflito de interesse mediante uma pretensão resistida. Alguém deve não querer, para então surgir a lide. E a configuração dessa estrutura de lide, nós temos autor, réu e o Estado, representado na figura do juiz de direito. Beleza? Lembramos, então, essas questões de forma rápida de lide. E não se esqueçam também de se inscrever no canal, quem não está inscrito. Inciso 2. Os nomes, prenomes, estado, civil, existência da união estável, profissão, número de... enfim, a qualificação de uma pessoa natural deve ser colocada lá. Por exemplo, João da Silva, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade número tal, CPF número tal, residente e domiciliado no endereço da rua tal, bairro, cidade, estado e CEP, qualificou. Então, essa qualificação da pessoa, da parte, está no inciso 2, tá? Tanto do autor quanto do réu. Então, se o réu for empresa prestadora de serviço, coloca o nome da empresa prestadora de serviço, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ tal, sediada no endereço tal, nome da rua, número do local, bairro, cidade, estado e CEP.
Pronto, você qualificou autor e réu, já está suprindo aí os requisitos da petição inicial previstos no artigo 319 do CPC. Os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Então, tem que se identificar a ação. Por exemplo, o João, qualificou o João, vem a presença de Vossa Excelência ajuizar ação de reparação de danos, ação de obrigação de fazer, ação de responsabilidade civil. Então, vai se qualificar a ação em face de réu e qualifica o réu pelos fatos e fundamentos que passa a expor. Então, começa a colocar dos fatos, que é tudo aquilo que aconteceu com o autor que o réu provocou, fundamentando, né, o tipo de prejuízo que o autor teve, o tipo de direito que ele tem, se é indenização por danos morais, abre um tópico de danos morais, se é material, abre os tópicos de dano material, lembrando que toda a fundamentação deve ser comprovada nos autos do processo, tá? Para finalizar, tem que haver o pedido. Inciso 4, o pedido com as suas especificações. Não adianta fazer os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido sem ter o pedido. No final, você tem que pedir. É onde o juiz vai proferir a sua sentença. Por que tem que ter pedido? Porque senão a sentença pode vir viciada. Caso o fato e o fundamento induza o juízo em erro, pode acontecer de vir uma sentença viciada, como extra petita, ultra petita, citra petita, que nós estudaremos na parte de sentenças, que aí, diante disso, caberá recurso de embargos de declaração previsto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, que serve para sanar vícios da sentença, erro material, obscuridade, contradição. Então, são vícios que estão previstos naquele tipo de recurso de embargos de declaração ou embargos de declaratórios previstos no artigo 1022 do CPC, que vocês estudarão em outra matéria, tá? Em outra etapa do processo civil. Então, vocês entenderam que nós temos que dirigir a petição para alguém, para alguma vara, né? algum órgão competente, tem que qualificar as partes, autor e réu, tem que ter fatos e fundamentos, e tem os pedidos tem que se ater aos fatos e os fundamentos. E toda petição inicial tem que ter valor da causa. Por que valor da causa? Como eu falo em sala de aula, todos os processos judiciais são pagos, são cobrados através de custas processuais. E a base de cálculo das custas processuais vai depender do valor da causa. E o valor da causa é o somatório de todos os pedidos. Existem pedidos de obrigação de fazer que não são quantificados. E esses pedidos de obrigação de fazer que não são quantificados possuem um valor mínimo de tabela previsto em cada Tribunal de Justiça de cada estado do nosso Brasil. Então, dentro do TJ, do Tribunal de Justiça, possui um regimento interno de previsão de custas processuais, onde alguns pedidos que não têm valor devem se respeitar o pagamento de custa de taxa mínima, tá? Então, a acumulação de pedidos, ela pode ser acumulação simples, sucessiva e alternativa. E dentre essa acumulação, o somatório desses pedidos tem que dar obrigatoriamente o valor total da causa. É onde serão recolhidas as custas processuais. Ponto. Então, é importante ter valor da causa para efeitos fiscais. Ah, professor, mas quem não tem condições de pagar? Não tem problema, desde que prove que seja hipossuficiente, aí sim ele vai conseguir, através de uma decisão judicial, a isenção das custas processuais, e ele vai ser considerado como hipossuficiente financeiramente e vai aderir
ao benefício de justiça gratuita, tá certo? Previsto no Código de Processo Civil também. E aí, esse cidadão não pagará as custas processuais. O processo irá tramitar em todas as instâncias de forma gratuita para esse cidadão. Ah, mas se o réu também for hipossuficiente financeiramente, não tem problema. O juiz, entendendo e verificando que ele apresenta provas de que é hipossuficiente, aí sim ele vai ser isento também, vai ser beneficiado pela justiça gratuita. Mas como prova, declaração de hipossuficiência, declaração de imposto de renda, declaração de imposto de renda, extratos bancários, carteira de trabalho, contra-cheque. Ah, mas sou autônomo, não tem contra-cheque, não tem problema. Junto extrato bancário ou qualquer outro tipo de contrato de prestação de serviço. Ah, eu não tenho como provar minha renda, então junto extrato bancário. O juiz vai avaliar. Ah, existe algum valor específico para comprovar que a pessoa é hipossuficiente, não tem que pagar custas processuais? Não existe nenhum valor amarrado ou determinado pela lei. Basicamente, se considera até 2 salários mínimos. Em alguns lugares, alguns tribunais, já com uma análise do tribunal, 2 salários mínimos a pessoa é considerada como hipossuficiente. Depende. Ah, mas eu recebo 30 mil reais por mês. Eu sou considerado hipossuficiente? Depende. De repente, essa pessoa que ganha 30 mil reais por mês paga só de remédio controlado 25 ou 20. Então, se comprovar a entrada de 30 mil, porém comprovar a saída de 28 ou 29 ou 30 ou 35, dependendo do caso concreto, aí tem que se apresentar a entrada, a declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovar as despesas também, para comprovar que realmente aquele valor de custos processuais irá prejudicar ao sustento da sua família, ao seu sustento de sua família. Cabe ao juiz apreciar o pedido, deferir ou indeferir o pedido de justiça gratuita. Belezinha aí? Tranquilo? Inciso 6. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Beleza. Todas as petições iniciais têm que se anexar provas documentais ou testemunhais, que será produzida de forma em uma audiência específica para oitiva de testemunha de forma oral, tá certo? Então, toda a petição inicial, para comprovar os fatos alegados, devem vir acompanhadas de provas. Inciso 7. A opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação. No Código de Processo Civil antigo, não havia essa previsão. No Código de Processo Civil novo, que é o de 2015, há essa previsão, buscando a celeridade processual, visando a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. A diminuição de sentença para diminuição de volume de processos dos tribunais é importante para maior celeridade processual. Então, o acordo sempre é a melhor solução. Sinaliza-se na petição inicial a intenção de acordo, automaticamente o sistema do PJE ou PJE, dependendo da sua região que está assistindo esse vídeo, encaminha para um centro de conciliação. No caso do estado de Rondônia, Sejusc. Em outros estados devem ter algum outro departamento, ou não. Mas, se há a intenção sinalizada na petição inicial, recolhe-se 1% de custas, que é a metade, com relação ao percentual determinado pelo ato normativo ou regimento interno do tribunal, pelo menos no estado de Rondônia, recolhe-se 1% inicialmente, e aí o processo vai para o departamento específico de audiência de conciliação, até que o cartório expede um mandado de citação para que o réu compareça nessa audiência. Tendo acordo, o juiz homologa o acordo por sentença, não se recolhe mais 1%. O processo arquiva. E aí a parte que tem que pagar, a outra parte vai pagar parceladamente ou cumprir o que foi posto no acordo. Caso não haja acordo, quem ajuizou a ação
terá que recolher a diferença de mais 1% de custos processuais para o processo prosseguir sob pena de extinção processual. Tá certo? Então, há essa recomendação. Na maioria das ações do escritório, daqui do nosso escritório, a gente faz com um pedido de audiência de conciliação. Tá certo? Parágrafo 1º. Caso não disponha das informações dos incisos 2, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligência necessária à sua obtenção. Quando se fala do inciso 2, é nome, prenome, toda a qualificação de uma das partes. Então, se o autor não tiver a qualificação do réu, o Código permite de que o juiz diligencie para a citação do réu. Mas é importante ficar atento de que o autor tem que se esforçar ao máximo possível para conseguir todos os dados necessários para a citação do réu. 2. A petição inicial não será indeferida se, a despeito de falta de informação a que se refere o inciso 2, for possível a citação do réu. 3. Parágrafo 3º. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2, desde que, deste artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso à justiça. Então, eu cito logo em seguida para vocês, estamos saindo de petição inicial, pulando para a sentença, tá? Prestem atenção, no lado esquerdo, para vocês é o direito. No meu dedo aqui, o processo inicia com uma petição inicial. Daqui para trás, sair do vídeo, daqui para trás, nós estudamos princípios, estudamos intervenção de terceiros, e aí com todo esse conhecimento nós chegamos aqui, petição inicial. Nós estamos estudando petição inicial com o artigo 319 do CPC. Agora nós pulamos para cá, sentença. Nós temos tudo isso daqui ainda para estudar, nós vamos falar, tá? Mas estamos agora aqui e aqui. Inicial e sentença, tá? Petição inicial, se houver algum tipo de irregularidade, não for cumprido a contento, como prevê o artigo 319, automaticamente o juiz pode indeferi-la. Isso quer dizer que o réu não será citado. Então, se o réu não será citado, não haverá processo. E como o juiz indefere uma petição inicial? Quando não está previsto os requisitos da petição inicial, que nós vamos falar na próxima aula, tá? Se a parte não for legítima, se não houver interesse de agir, se os pedidos forem completamente desconexos, não houver nenhum sentido naquilo ali, tá? Um pedido completamente impossível, aí o juiz indefere aquela petição inicial. Então, se não há a citação do réu, ele não vai chegar a um trâmite processual. Não vai haver produção de prova, não vai haver ato processual, não vai haver audiência de oitiva de testemunha, não vai haver decisão saneadora. Então, esse trâmite processual aqui ficará prejudicado. Então, só com a petição inicial, automaticamente o juiz indeferindo essa petição inicial, o processo é julgado extinto, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485 do CPC, que é o artigo que eu coloquei para vocês aí. Extinção do processo sem resolução do mérito. Valeu aí? Beleza? Então, beleza. Se nós temos a petição inicial, em via de regra, nós temos um trâmite processual entre petição inicial e sentença. Aqui tem atos processuais. Se a petição inicial tiver cheia de problema, de vício insanável, ela é indeferida de imediato, então não acontece a citação. O juiz extingue o processo sem resolução do mérito. Quando se fala essa palavra, sem resolução do mérito, quer dizer que o mérito não foi atingido, parou na petição inicial. Então, eu posso pegar esse mesmo mérito e posso elaborar uma nova petição inicial, já observando as questões do indeferimento da petição inicial daquele caso, e aí eu posso colocar praticamente a mesma coisa, desde que eu respeite os requisitos da ação, os princípios processuais adequados para uma ação judicial, para se fazer uma petição inicial.
Então, se eu consigo recuperar e fazer tudo de novo de forma correta, eu posso trazer o mesmo objeto. Isso quer dizer que a sentença julgou o processo sem resolução do mérito. Tá? Por isso que eu quis chegar direto e pular para a sentença, para mostrar para vocês o seguinte: o juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial. Por isso que nós devemos cumprir todos os requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil. Beleza? Aí, se o processo ficar parado por mais de um ano, por negligência das partes, o processo é extinto sem resolução do mérito? Por não promover atos e diligências que lhe incumbir o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, pode arquivar sem resolução do mérito? Pode. Verificar a ausência dos pressupostos da construção e desenvolvimento válido do processo? Sim. Nós falamos ali também. Reconhecer a existência de percepção de dispendência, coisa julgada? Sim. Se o processo já foi julgado, ele tem que ser extinto. Se tem um processo igual em andamento, ele vai ser extinto. Verificar a ausência de legitimidade. Não tem interesse, a parte não é aquela parte, não é aquela parte. Está completamente fora de contexto, vai ser extinto também. Tá certo? Então, eu pulei para a sentença para vocês verem por que ele é extinto sem resolução do mérito. Tá? Então, como eu falei para vocês, eu vou agora avançar para forma e lugar. Na próxima aula a gente vai entrar mais nessa questão de petição inicial. Vamos, na próxima aula, desenhar um processo judicial e vamos cumprir todos os requisitos dentro dele, trazendo o nosso conteúdo de ementa. Petição inicial está na minha mão. Sentença está na minha mão. Essa linha é o trâmite processual. E dentro dessa linha existem atos processuais. Quais são os atos processuais? De que forma, em que tempo, em que lugar isso vai acontecer? Como é a comunicação dos atos processuais? Vamos identificar as formas, o tempo e o lugar dos atos processuais e as suas comunicações, nesse momento, de forma simples, de forma rápida, de forma objetiva. Quais são as nulidades? Como é uma nulidade? Como acontece uma distribuição e um registro de um processo? Sobre o valor da causa, a gente acabou de esgotar o valor da causa quando falamos do artigo 319, e como é feito o cálculo de um valor da causa, que é o somatório dos pedidos. Inclusive, tem pedido que não tem valor, então deve-se respeitar o valor mínimo estipulado pelo tribunal daquela região. Como eu vou identificar uma nulidade, a forma de distribuição, e aí a gente começa a ficar redundante aqui. Beleza. Antes de encerrar, já caminhando para o final. Elaboração da petição inicial, qualificando as partes, trazendo os fatos, trazendo os fundamentos, fazendo o pedido de acordo com os fatos e os fundamentos, estipulando o valor da causa da forma como tem que ser, somatório dos pedidos, nós temos uma ação que deve ser distribuída de forma livre, através de um sistema. Então, quando se qualifica no PJE ou PJE, dependendo da sua região, se protocoliza ou se protocola da forma que você preferir, apesar de terem estudos que o correto seria protocolizar, se protocola uma ação judicial através do sistema do PJE ou PJE, ou ESAGE, se for em São Paulo, ou EPROC, se for no Amazonas, ou PJE, se for em Rondônia, Rio de Janeiro, então dependendo da região aí, protocolou, a partir do momento que protocola, gera um número, e esse número já vai estar direcionado por uma vara. Pode ser falando de vara civil, pode ser a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, não importa. Ela vai ser livre distribuição. Então, isso é feito através de um sistema, e vocês sabem que ela é distribuída e ela se transforma em um processo. Existem divergências doutrinárias no sentido de que, quando nasce o processo, a partir do seu protocolo, a partir de sua distribuição, a partir de uma citação, a partir de uma citação válida, então a gente começa a discutir sobre isso daí, tá? Que pra gente, nesse momento inicial, não vai ser interessante, porque a ideia é apresentar para você todo o contexto, todo um cenário de um processo judicial prático. Então, a partir do momento que o processo é distribuído e chega em uma vara civil, o processo entra num sistema para chegar na mão de um serventuário, e o serventuário vê que os requisitos daquela ação estão ok, o processo vai para o juiz,
custas recolhidas, tudo direitinho, e vê que está tudo ok, ele despacha cítice para a parte ré. Então, quando ele despacha o cítice, esse cítice é o primeiro ato processual do processo, tá? É o primeiro ato processual do processo, ele acontece no primeiro momento processual, de forma de uma decisão, e a parte ré vai receber essa citação através de um mandado judicial. Não é mandato, é mandado, que é um cumprimento de ordem judicial ou alguma informação que a pessoa vai receber. Então, a partir do momento que o réu recebe esse mandado judicial, mandado de citação, ele toma conhecimento de que existe uma demanda judicial contra ele. E aí sim nasce o princípio da... Nasce não, né? Porque ele já nasceu quando o juiz proferiu o cítice. Ele vai cumprir o direito dele do princípio da ampla defesa do contraditório. Ele sabe, ele vai acompanhar e vai apresentar a sua defesa. Então, a partir do momento que o réu recebe essa citação, ele toma conhecimento do processo, ele tem um prazo para se manifestar, dependendo do tipo de ação. O oficial de justiça, quando entrega, ou o AR, quando é entregue, ele volta para o processo em forma de certidão, tá? Ele é juntado, e aí o cartório gera uma certidão. Essa certidão que vai para o processo informando que o réu recebeu a citação, é um ato processual também, para informar no processo que o mandado foi positivo e que o réu recebeu a sua citação. Então, dependendo do rito processual, começa a contar prazo para contestação. E aí todos os envolvidos naquele processo vão saber que o prazo para aquele réu apresentar sua defesa é de tanto, dependendo do tipo do rito. E vai até tal dia. Então, atos processuais, eles acontecem ao longo do processo, da petição inicial até a sentença. Caso haja recurso, ao longo do processo, após a sentença. Quais são as formas que os atos processuais acontecem dentro do processo? Através de decisão, de despacho, de certidão. Então, decisões, despachos e certidões são considerados como atos processuais ao longo do processo, da vida do processo. Qual tempo? Qualquer tempo, desde que haja movimentação processual. Qual lugar? No processo. E como é feita a comunicação desses atos processuais? Através de publicação no Diário Oficial. Requer a inclusão, nós falamos de denunciação da lide, requer a denunciação da lide do João no processo onde Maria está sendo cobrada indevidamente. Aí o juiz profere uma decisão, que é um ato processual. Indefiro. Essa decisão indefiro vai para a imprensa, publica-se em diário oficial, esse diário é publicado, sobe na caixinha de expediente do PJE, falando do sistema PJE, aguarda-se mais ou menos uns 2 dias, que é o prazo, 2 ou 3 dias, para a ciência da parte interessada. Caso a parte interessada não tome ciência, essa ciência é automática e a partir da ciência automática conta-se o prazo para petição ou cumprimento ou recurso ou manifestação. Então, conta-se a partir da ciência da decisão ou automática ou ciência voluntária após a publicação em Diário Oficial. Então, como é feita a comunicação dos atos processuais? Através de publicação em Diário Oficial. Tá? Então, nós identificamos a forma, nós identificamos o tempo, nós identificamos o lugar e nós falamos sobre a comunicação dos atos processuais. Beleza? De forma simples, de forma objetiva. Como nós vamos entender que esse ato processual é nulo ou anulável? Nós falamos sobre a distribuição, né? Eu faço a petição inicial, dentro de todos os requisitos, protocolo no sistema, a ação é distribuída automaticamente, por livre distribuição. Então, ela é feita pelo sistema. O registro dela é feito após a distribuição. Ele é registrado no sistema. O valor da causa a gente já falou no momentinho passado aqui. Se o ato processual não estiver de acordo com a lei,
né, ele pode ser nulo. Pode-se requerer a nulidade desse ato processual. Vou dar um exemplo. Sentença, considerado um ato processual. Opõe embargos de declaração nessa sentença. O juiz não analisa. Há um acordo nesse meio tempo. Junta-se o acordo no processo. O juiz analisa e homologa esse acordo por sentença. Então, eu tenho uma sentença objeto de objeto que cabe recurso, uma sentença, que é o objeto que finaliza o processo. Não houve recurso para a segunda instância, houve recurso de embargo de declaração, porque houve uma falha naquela sentença, onde quem deveria ser condenado a custas e honorários advocatícios seria o sucumbente, no caso o réu. Mas aí, por erro material, condenou o autor que venceu a ação a pagar custas e honorários advocatícios da outra parte. Então, houve um erro material. Então, aquele erro material, que é um ato jurídico, ele é um ato jurídico imperfeito e ele é passível de nulidade. Ele tem que ser nulo, ele tem que ser refeito para surtir efeito no mundo jurídico. Então, como não houve a análise dos embargos de declaração, mas o juiz homologou o acordo que aconteceu naquele mesmo momento, e julgou extinto o processo por uma nova sentença, sendo que essa homologatória, aconteceram 2 atos processuais sucessivos que devem ser revistos, tá? Aconteceu uma expedição de uma notificação para a inclusão do nome do autor da ação na dívida ativa, então houve uma expedição de uma notificação, é um outro ato processual. Então, eu tive um ato processual de uma sentença de erro material, que é passível de nulidade. Tive a homologação por sentença de um acordo, que é um ato processual legal, não é passível de nulidade. E teve, no processo, uma expedição de uma notificação para a inclusão do nome do autor da ação na dívida ativa, de forma ilegal. É um ato processual que é passível de nulidade. Então, eu dei para vocês uma sucessão processual, uma persecução processual, para que vocês entendam. Sentença com vício, cabe embargos de declaração, foi oposto, embargos não foram analisados porque houve um acordo, o acordo foi homologado. Tá? Não há erro na apreciação de um recurso, já que houve acordo. Porém, esse recurso tenta sanar vício de ato processual que violou a norma legal. Tá? Então, isso quer dizer nulidade de atos. Quando o ato não for de acordo com a lei, quando o ato violar a lei, ele pode ser nulo a qualquer momento. E aí se refaz todo ato pretérito, tá? Então, quando se fala em nulidade de ato, nós falamos de anulação daquele momento e que retorna ao status anterior para iniciar um novo trâmite processual. Beleza? Falaremos melhor sobre isso na próxima aula. Agora nós esgotamos a nossa apresentação sobre petição inicial. Agradeço aqui a todos vocês a atenção e nos encontraremos na próxima aula. Um abraço.